Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Valdir Veríssimo, você está no canal VDP. Mais um vídeo aqui da série Aposta VDP, mais um vídeo analisando Campeonato Brasileiro, rodada 30. Que vitória ontem do Fortaleza para cima do Flamengo. Como eu disse, por favoritismo, o Flamengo seria o favorito, seria o vencedor da partida, mas por valor, tudo me levou a ficar do lado do Fortaleza, jogando em casa, em meio a jogos decisivos de Libertadores. Então, é, essa foi a estratégia, essa foi a minha precificação, a minha análise, e acabou dando certo. Então, um green de muito respeito ontem na vitória do Fortaleza. Vou analisar hoje Palmeiras e Cruzeiro, esse outro confronto aí que também pode é, dar um novo destino ou não ao vencedor do Campeonato Brasileiro. Mas antes, gostaria de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de apostas esportivas, de apostas com valor acima de tudo, não apenas por qual time tem a camisa mais bonita, mas sim um método, uma metodologia, uma precificação que irá te fazer lucrativo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aqui é o seu lugar. Então já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que dessa forma você não perderá nenhuma das novidades aqui do canal e de quebra estará me ajudando e muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Palmeiras contra Cruzeiro, já devo dizer, ou então se você tem acompanhado os vídeos aqui no canal desde o começo do ano, você sabe que o Cruzeiro foi o time que mais me deu lucro, foi o time em qual eu mais acertei odds acima de 3,50, então hoje não será diferente. O Palmeiras é o favorito, na minha opinião, mas ontem, com a vitória do Fortaleza, coloca uma incógnita e coloca um ponto de interrogação em muitas coisas para esse jogo. O primeiro é referente à escalação. Será que com a tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade pós-vitória do Fortaleza, com gol do Breno Lopes ainda, hein, palmeirense? Pós-vitória do Fortaleza, onde o Palmeiras não precisa necessariamente vencer a partida, pode empatar, que ainda assim abrirá um ponto a mais acima do Cruzeiro, acima do Flamengo. É verdade que o Cruzeiro também está nessa briga, uma vitória do Cruzeiro hoje também pode colocar o Cruzeiro na briga aí pelo Campeonato Brasileiro. Acho difícil, acho que ficará mesmo entre Palmeiras e Flamengo, mas temos jogos ainda e pontuações que na soma podem ainda consagrar o Cruzeiro campeão brasileiro. Então, na minha opinião, aí acho que o Palmeiras, se eu fosse o treinador do Palmeiras, eu estaria realmente com muita dúvida se colocar o time titular hoje ou se preservar para quinta-feira, do qual o Palmeiras precisará não só do time titular, mas do time titular com 10% a mais, 50% a mais ainda de energia e de vontade de vencer o jogo. Então, acho que esse confronto mais do que nunca vai ficar para aquelas uma hora antes de começar a partida ali, 7h30, por volta de 7h20, 7h30 sai a escalação de Palmeiras e Cruzeiro, e aí sim poderei estar tomando uma decisão se ficar a favor do Cruzeiro, se fazer um Lei Palmeiras ou não, se ficar de fora, mas a princípio vou compartilhar com vocês como ficou minha precificação, como estaria aí a minha análise, aí minha projeção para esse confronto, caso o Palmeiras for de time titular, lembrando que é, é uma dúvida aí se o Palmeiras irá de time titular ou não, devido ao confronto de quinta-feira estar aí praticamente muito difícil de se conseguir a classificação para a final da Libertadores da América. Mas vamos lá então, eu acho que o Palmeiras seria o meu favorito, assim como as casas de apostas dão o Palmeiras como favorito. Teremos Allianz Parque cheio, o Palmeiras recém perdeu para o Flamengo, também perdeu para a LDU, então isso daí requer uma resposta só torcida. Então acho que o Palmeiras sim é o favorito para esse confronto, porém a 1,74 eu já não acho que seja tão favorito assim, mesmo com os times titulares de Palmeiras e os times titulares de Cruzeiro, quanto mais caso o Palmeiras tenha que poupar e colocar um time misto. O valor, na minha opinião, aí novamente, e como eu disse, o Cruzeiro foi o time que mais me fez lucrar nessa temporada, então não poderia ser diferente. Temos uma odd aí, na minha opinião, muito desregulada, escandalosas para o Cruzeiro vencer a partida a 5,8 e também um empate a 3,95. A princípio, o valor, na minha opinião, está para o lado do Cruzeiro, e isso com times titulares de Palmeiras e de Cruzeiro. Então, caso tenha ali um time alternativo do Palmeiras, aí sim essas odds pegam ainda mais valor. Então, acho que para ser campeão, o Palmeiras é muito favorito, mas diante desse confronto, em meio à derrota de Libertadores da América, em meio ao próximo jogo de Libertadores da América, acho que o Cruzeiro tem sim aí um motivo para
jogar bem no Allianz Parque e conseguir vencer o Palmeiras no Allianz Parque e encostar ainda mais na liderança, enquanto o Palmeiras, focado na Libertadores da América, tem aí essa questão se poupar jogadores ou se de time titular e aí encaminhar ainda mais o Campeonato Brasileiro, já que abrindo 3 pontos pode se isolar na liderança do campeonato, com jogos a menos do que o Cruzeiro e com o mesmo número de jogos aí sim, enfim, do Flamengo, porém, caso vença a partida de hoje, abrirá 3 pontos de vantagem e ainda 2 vitórias a mais, o que colocará o Flamengo aí em uma posição de desvantagem de precisar de 2 jogos, então de 2 rodadas, pois encostar, igualar a pontuação já não adianta mais, teria que passar o número de vitórias, então caso uma vitória do Palmeiras hoje poderia encaminhar e muito o título brasileiro para o Verdão. Vamos lá então, acho que sim, Palmeiras pode vencer a partida, acho que é o favorito, mas acho que o Cruzeiro também, como vem jogando muito bem, vem jogando o fino da bola para estar sim na posição que está no Campeonato Brasileiro, acho que pode complicar aí a vida do Verdão, no mínimo arrancar um empate do Palmeiras, que não estaria ruim para o Palmeiras, não estaria ruim para o Cruzeiro em termos de Campeonato Brasileiro sim, mas em termos de classificação, acho que a campanha do Cruzeiro já é uma campanha de campeão, guardando as devidas proporções. Vitória então do Palmeiras, na minha opinião, sim, favoritismo para o Palmeiras, mas o valor, assim como estava o valor para o lado do Fortaleza, onde foi um green de muito, mas muito respeito mesmo, assim eu acho que estarei buscando essa vitória do Cruzeiro hoje também, ou então esse back empate a 3,95. Lembrando que não necessariamente, obrigatoriamente, as entradas que eu anuncio aqui, que eu falo aqui necessariamente, obrigatoriamente, eu tenho que fazê-las. Um exemplo do porquê isso acontece é exatamente o jogo de hoje, onde não sabemos ainda se o Palmeiras irá de time misto, de time titular, de time reserva, se irá de sub-20 ou se irá de força máxima para já vencer o Cruzeiro e esse jogo dar moral para o jogo de quinta-feira. Então, aquela 1 hora antes de começar a partida, o jogo começa às 20h30, aquelas 7h20, 7h30, onde sai a formação do Palmeiras e de Cruzeiro, poderei ter aí uma resposta melhor sobre as escalações e aí sim definitivamente tomar a minha decisão de qual entrada fazer, se fazer alguma entrada ou sim apenas acompanhar esse confronto. Do mais, quero desejar a todos aí um bom restinho de final de semana, um bom restinho de domingo, uma boa semana para vocês, aí semana recheada de jogos de Libertadores, teremos vídeos sim falando sobre o jogo do Flamengo, também falando sobre o jogo do Palmeiras, então uma boa sorte aí e até o próximo vídeo. O meu muito obrigado, um abraço, valeu!